Fala, gente boa! Estamos aqui novamente para o curso 49 Princípios para Sair da Crise. As ideias norteadoras do pensamento sistêmico para uma liderança e uma cidadania conscientes. Esse é o subtítulo. Poucas vezes eu citei ele, mas esse é o subtítulo do nosso curso. Hoje, aula 4, sobre as crises. O que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos como se deu o período histórico do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna e o advento que marcou o início da Idade Moderna, exatamente o Renascimento. Com o Renascimento, surgem os filósofos renascentistas, e esses filósofos propõem uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova forma de agir do mundo, que estabelecem os princípios do paradigma tradicional. Ou seja, esses filósofos sugerem uma nova forma de ver o mundo e sugerem determinados princípios de como enxergar o mundo, de como agir do mundo. E a gente então falou um pouco sobre os 10 princípios, os 10 mandamentos do pensamento cartesiano, e vimos como isso de fato foi colocado em prática, e essa visão tradicional, esse paradigma cartesiano, se tornou hegemônico. O que veremos agora nessa aula de hoje? Essa aula trata do paradigma cartesiano já descendo o pico da sua hegemonia, quando ele começa a apresentar as primeiras anomalias, os primeiros sinais de crise. E a gente vai começar a enxergar como nesse processo de transição, nesse momento de crise, se deu um processo criativo dos pioneiros para trazer uma nova visão de mundo. Como se deu o trabalho dos pioneiros para sair da crise que o pensamento cartesiano havia nos colocado. E, principalmente, esclarecer quais são essas ideias principais, quais são as novas atitudes que são derivadas desses princípios, como é que nós vamos agora, numa nova mudança, já no século XX, nos posicionarmos diante do mundo. O quadro de hoje, Consulte o Aurelião, é justamente sobre a palavra crise. Crise é um grave desequilíbrio que provoca uma incerteza, provoca vacilação ou declínio. Então, assim, nós vínhamos bem, de repente surge uma crise e ela provoca incerteza. Na maioria das vezes, no meio de uma transição que uma crise representa, as coisas são desgastantes, complicadas e tensas, porque a gente tinha um padrão que vinha funcionando bem e já não funciona mais, a gente tem que encontrar um novo padrão. E muitas vezes essa tensão envolve disputas e conflitos. Muitas vezes uma crise também se refere a uma situação de falta, escassez ou carência. Mas a gente vai ver na etimologia da palavra que ela traz algo maior e mais interessante. Porque crise vem do grego krinein, peneirar, separar, decidir, julgar, selecionar. Então, crise é aquela hora em que é preciso que a gente pare, pense, separe as coisas, separar o joio do trigo, né? Ou eventualmente juntar algo importante que estava separado e decidir. Então, é um momento de decisão, é um momento de pensar e decidir. É aquela hora em que a gente precisa ser imaginativo para sair numa situação ainda melhor do que antes da dificuldade. Então, uma crise é como um portal estreito, onde nós temos que passar, deixar o que é obsoleto e o que não serve mais, passarmos nus, ou seja, passarmos para a nossa essência e do outro lado da crise, do outro lado do portal, renascermos renovados. Como nós vimos, o paradigma cartesiano teve a sua hegemonia, e a sua hegemonia ela é claramente localizada ao longo do século XX, e a crise do paradigma cartesiano também ocorre ao longo de todo o século XX, e a gente viu seus princípios e viu o que ele nos proporcionou em termos de conforto, tecnologia, longevidade, etc. No entanto, o que a gente vai observar é que, especialmente nas artes, e eu poderia, por exemplo, citar tanto a literatura quanto o cinema, tem nos trazido os limites dessa forma tradicional de pensar. Então, assim, eu coloquei as figuras de alguns livros e de alguns filmes, como, por exemplo, 1984, de George Orwell, que é um livro e um filme, Tempos Modernos, de Chaplin, Hierarquia, do Augusto Franco, The Wall, do Pink Floyd, Matrix e A História das Coisas, esse filme curto, que nos mostra todas as crises pelas quais vivemos e que são derivadas dessa forma isolacionista de pensar o mundo, dessa forma baseada em poder e controle, incluindo todos os movimentos nacionalistas e fascistas do século XX que têm algo a conversar importante com o cartesianismo. Então,
a arte vem nos sinalizando os limites dessa forma de pensar. E a gente também vê essa sinalização claramente na ciência e vê claramente no mundo em sociedade, no mundo em família, no mundo do trabalho, no mundo das organizações. Então, o que a gente vai perceber? Vai perceber uma série de crises. Mas eu gostaria de citar, em especial, a grande crise que é derivada do pensamento cartesiano, que é a fragmentação. Passamos a viver uma vida fragmentada, passamos a viver no mundo fragmentado, passamos a viver em cada vez maior isolamento, isolamento psicológico, isolamento ecológico, compartimentalização da nossa vida em trabalho, férias, família, lazer, compartimentamos a nossa vida e começamos a nos ver psicologicamente cindidos. E claramente essas fragmentação, essas dificuldades, elas começam a aparecer em várias áreas, várias disciplinas científicas, das quais eu cito algumas aqui, com os expoentes que foram os corajosos que enfrentaram a crise. Por quê? Porque eles, muitas vezes até instrumentados, porque foram ensinados dentro do pensamento cartesiano, instrumentados por ele, deram de frente com a crise, deram de frente com as anomalias, deram de frente com as dificuldades de aplicar aqueles princípios em novos fenômenos surpreendentes. Então, a citar Einstein, um dos fundadores da física moderna, ele começa a ter uma série de dificuldades de enxergar o mundo a partir de uma lógica newtoniana e começa a ver as dificuldades e os limites dessa forma de enxergar o mundo, especialmente quando está se falando sobre a astrofísica, sobre os grandes espaços e tempos, sobre o mundo próximo da velocidade da luz, onde a lógica newtoniana falha e não funciona muito bem. Então, a gente começa a observar que esses pioneiros começam a enfrentar essas crises e começam a propor o seguinte: olha, nós precisamos de uma nova forma de enxergar o mundo. E cada um vai propondo novas ideias. Einstein, com a teoria da relatividade. Heisenberg e vários outros, ele é apenas um dos físicos, simbolizam o movimento da física quântica, nova física, da física moderna, em que entramos em contato com a essência do que é o átomo, do que é as subpartículas atômicas, e nos damos conta que também a lógica newtoniana não vale tanto para o muito grande quanto para o muito pequeno. E ali precisa uma nova lógica, uma nova linguagem, e começa a surgir a linguagem da física quântica. Ludwig von Bertalanffy, também um nome simbólico dentro da biologia, e ele enfrenta a crise da biologia, enfrenta a crise de pensar a vida do ponto de vista cartesiano, do ponto de vista isolacionista. Ele é um dos fundadores da teoria geral de sistemas e argumenta o seguinte: olha, a gente está tão fragmentado e especializado que a gente não consegue nem mesmo mais conversar entre nós dentro das nossas diferentes disciplinas, não conseguimos mais construir conhecimento interdisciplinar a partir de tamanha especialização que a gente está desenvolvendo. Então, assim, temos uma dificuldade muito grande de entender esse fenômeno surpreendente e complexo que é a vida, de um ponto de vista meramente cartesiano-mecanicista. Jung é uma espécie de fundador de uma nova psicologia. Ele não é tido dentro da psicologia transpessoal, mas é como se fosse um dos primeiros psicólogos transpessoais, que diz o seguinte: é preciso olhar para além da psique, para além da mente isolada das pessoas. Não é mais possível olhar a pessoa como se fosse um ente isolado da sua família, do seu meio ambiente, mas especialmente isolado dos seus aspectos transcendentes, dos seus aspectos religiosos, espirituais, não materiais. Esse é Jung. Assim como Peirce, né, um dos fundadores da Gestalt terapia dentro da psicologia, que são os terapeutas familiares, que dizem o seguinte: não é mais possível pegar o paciente e isolá-lo dentro do laboratório, ou seja, isolar ele dentro do consultório, ou trabalhar a partir de mecanismos, ou de entender a mente como se fosse um mecanismo de estímulos e respostas. Não, ela é muito mais complexa do que isso. A alma humana é muito mais complexa do que isso. Eu tenho que reintegrar todo algo que ficou isolado, que é o ambiente familiar e o meio ambiente ao qual o indivíduo faz parte. Haeckel, que é o pai da ecologia, pouco conhecido, né? Se fala muito sobre ecologia, mas é pouco conhecido. O próprio pai da ecologia, o alemão Haeckel, que dizia o seguinte: não é mais possível entender a vida e entender as espécies dentro da biologia isoladas do seu ambiente maior. Então, é fundada a ecologia, que é basicamente uma biologia das relações. Então, a gente tinha perdido as relações quando isola os objetos. Não, temos que reestabelecer as relações. E quando a gente enxerga as relações, vê que os sistemas ecológicos são bastante complexos por causa de uma série de inter-relações. Então, é fundada a ecologia, que é a biologia das relações, que pretende suplantar essa ideia isolacionista na biologia.
Darwin, que é também, de certa forma, um biólogo, um teórico evolucionista, que vê as coisas num espaço-tempo maior, ou especialmente num tempo maior, entende a evolução das coisas e não vê elas de uma maneira estruturalmente estática. Vê o mundo, especialmente o mundo da biologia, desse ponto de vista histórico de longo prazo e como se dá esse processo dinâmico e como é importante olhar para a dinâmica da evolução. Talcott Parsons, o pai da teoria estruturalista dentro da sociologia, que nos convida a ver os fenômenos sociais e a sociedade como um todo a partir das suas relações, a partir dos seus padrões e a partir das estruturas que criam esses padrões, ao invés de ver a sociedade por aspectos isolados. E para citar um homem que é um pragmático, é um homem que é um político, que atua na realidade e encontra uma forma, encontra os limites do pensar isolacionista, do pensar fragmentado, que é Gandhi. Gandhi estabelece a ideia de que não podemos mais trabalhar com a noção de comando e controle entre nações e entre sociedades e entre povos. Nós precisamos trabalhar a partir de uma noção de ação não violenta. Então, todos esses indivíduos, todos esses seres humanos, eles especialmente na ciência e na economia e na política, enfrentaram a crise. E quando eles vão enfrentar a crise, eles se fazem grandes perguntas. É possível continuar entendendo e agindo no mundo com base em objetos isolados? É possível continuar agindo no mundo de maneira produtiva, com base em partes isoladas, com base numa ênfase em partes? É possível entender o mundo apenas a partir do materialismo? Não existe algo muito maior do que apenas o materialismo? Ou das propriedades quantificáveis, como dizia Galileu? Será que não é possível entender o mundo por uma noção muito mais dinâmica e completa, que é essa dinâmica das redes, ao invés de apenas por hierarquias de comando e controle? É possível continuar entendendo o mundo apenas por uma visão de causalidade linear, de uma matemática muito limitada, ou de uma visão que é a visão do cavalo, de um foco num único ponto e não enxergar todo o contexto? É possível continuar agindo no mundo, ou entendendo o mundo, por uma lógica de comando e controle, especialmente de controle unilateral e controle unilateral sobre a natureza? Então, esses pioneiros que enfrentam a crise, eles se fazem essas grandes perguntas e colocam em xeque certos princípios importantes do pensamento cartesiano, que também é chamado pensamento mecanicista e pensamento analítico. Talvez um dos grandes pioneiros a enfrentar a crise dentro da administração ou dentro da gestão de empresas, da gestão de organizações, talvez tenha sido justamente Peter Senge, como um símbolo, porque existem inúmeros outros, mas essa frase dele mostra bem os limites ou a crise que as organizações passaram a enfrentar, especialmente na segunda metade do século XX. Ele dizia: talvez, pela primeira vez na história, a humanidade tenha a capacidade de criar muito mais informações do que o homem pode absorver. Então, 3 características da crise. Primeira delas, muito mais informações do que o homem pode absorver. De gerar uma interdependência muito maior do que o homem pode administrar, ou seja, a interdependência do mundo globalizado é tão grande que a gente não consegue mais administrar ela. E de acelerar as mudanças com uma velocidade muito maior do que o homem pode acompanhar. E aí, então, nós chegamos à possibilidade ou a capacidade de classificar as grandes crises ou entender as grandes crises do paradigma tradicional. O pensamento cartesiano chegou a 7 grandes crises, e eu vou citá-las e descrevê-las. A primeira grande crise, a crise do atomismo, que com base nos princípios de partes isoladas e de partes cada vez menores, hierarquicamente, o processo de conhecimento se dirigiu a uma espécie de ideal atômico. Qualquer objeto que eu estudo, seja o mundo material na física, seja a vida na biologia, seja a psique na psicologia, seja a sociedade na sociologia, ou seja, as organizações dentro da teoria administrativa, todas elas queriam encontrar a parte atômica, a menor parte indivisível. Por quê? Porque se acreditava que quando chegasse lá, nós íamos descobrir os grandes segredos da realidade. E o que se descobriu quando se chegou nessa menor parte foram surpresas que não estavam sendo esperadas, surpresas inesperadas. Na física, o átomo não é como se imaginava. As subpartículas atômicas não era como se imaginava. E a visão newtoniana, nesse caso, não dava conta daquele novo universo surpreendente. Na biologia, se acreditava que a menor partícula da vida, que no caso o DNA, os genes, fosse revelar os grandes segredos da vida. E o que se observou, especialmente com o projeto Genoma, é que não é bem assim. Que se descobriu muitas coisas, sim, a partir da genética, mas os grandes elementos complexos, os grandes fenômenos complexos da vida, como, por exemplo, o sistema imunológico, não consegue ser explicado pela genética. E a gente precisa a interrelação da genética com uma série de outras coisas importantes ambientais. As organizações, dividir as organizações em partes cada vez menores, em caixinhas
que têm subscrito dentro delas apenas uma única função, começou a se criar organizações extremamente burocratizadas e inflexíveis, que não eram adequadas aos tempos modernos, à flexibilidade necessária dos tempos modernos. Então, o atomismo dentro das organizações, ela levou a organizações inflexíveis. Então, uma primeira crise importante do pensamento cartesiano é a crise do atomismo. Não podemos tentar chegar à menor parte isolada de algo para achar que ali estão todos os segredos, porque os segredos não se revelam fenômenos surpreendentes e que não se explicam pelo paradigma cartesiano. Ele precisa de uma forma alternativa de pensar, especialmente recompondo as relações perdidas no meio do processo hierárquico de pensar, no meio do processo de dividir em partes. Porque quando eu divido algo em partes, eu perco algo fundamental do todo, que são as relações entre essas partes. Então eu preciso, ao bater no fundo do atomismo, eu preciso reconstituir uma ideia de reestabelecer os relacionamentos que eu perdi no meio do caminho. Porque tão ou mais importante que as partes são os relacionamentos entre as partes para entender o todo. Talvez é uma espécie de virada de ênfase, ao invés da parte isolada, o todo. É por isso que nós chegamos a uma segunda grande crise, do isolacionismo em partes. Porque essa noção de partes isoladas, que visava buscar a parte atômica, como na primeira crise, a segunda crise é exatamente essa do isolacionismo das coisas. Nos tornamos especializados, isolados e, como Bertalanffy dizia, com dificuldade de nos comunicar com as outras especialidades. Então, nesse isolacionismo em partes, nós mesmos, seres humanos, nos tornamos isolados, apartados. Vivemos em apartamentos, trabalhamos em departamentos, estamos isolados dos outros. Isolamos a nossa vida em áreas. A família, puxa, o conflito tempo de trabalho e tempo família. Esse é um conflito que é baseado em compartimentalizar a nossa vida. Então, compartimentalizamos tudo e nos tornamos isolados e fragmentados. Então, essa é a segunda crise, a crise do isolacionismo em partes. A terceira crise é a crise do mecanicismo. É a crise de achar que o mundo é uma grande máquina e, com base nessa crise do mecanicismo, nós encontramos um terreno árido, perdemos a nossa conexão com o divino, perdemos a nossa conexão com o sagrado, perdemos a nossa conexão com a natureza, perdemos a nossa conexão com a nossa profundidade subjetiva, perdemos o encontro com a nossa criatividade, perdemos a nossa capacidade de nos auto-organizar, perdemos a nossa capacidade criativa. Por quê? Porque processualizamos, maquinizamos toda a realidade. Tornamos o mundo produtivo e padronizado e esquecemos toda a grande criatividade que tem à volta dos aspectos do mundo que não são mecânicos. Exageramos na aplicação da metáfora mecanicista, que ela é muito útil em todos os lugares em que a gente precisa produtividade de baixo custo, que é em muitos lugares, mas perdemos a criatividade, perdemos a flexibilidade, perdemos a nossa humanidade no meio da crise do mecanicismo. A quarta grande crise, que tem a ver com essa anterior, que é achar que só o que vale são os aspectos objetivos do mundo. Com essa ênfase excessiva no objetivismo, perdemos o nosso subjetivo. Tendemos a achar que o mundo é só o que é material, tendemos a achar que o mundo é só o que é objetivo, tendemos a achar que o mundo é de uma verdade única, e o que a gente chama de realismo ingênuo. O realismo ingênuo que acredita que existe uma realidade lá fora que é única, e que basta nós tirarmos a subjetividade dos nossos olhos e da nossa forma de ver o mundo e de investigar o mundo para encontrar essa realidade única. Na verdade, a própria física quântica demonstra que a minha própria subjetividade influencia de maneira direta nos objetos do mundo. Então, essa conversa do subjetivo com o subjetivo influencia no objetivo. E isso colocou em crise a ideia do objetivismo. É a própria física quântica, a própria física que coloca em xeque a ideia do objetivismo. Se fosse uma ciência social, ainda vai lá, mas é a própria física que põe em xeque a ideia do objetivismo. Quinto, como corolário dessa própria crise anterior, a crise da verdade unidimensional. Acreditar que existe uma verdade única. Não. Começamos a observar que os nossos pontos de vista interferem naquilo que nós enxergamos, mas mais do que nós enxergamos, interfere na própria realidade em si. Então, não podemos mais pensar que existe uma verdade unidimensional. Existem inúmeras verdades e inúmeros conhecimentos válidos aproximados, o que a gente chama de conhecimento epistêmico, ou seja, realidades ou verdades que são válidas num determinado tempo e espaço, mas que elas são delimitadas
elas podem ser verdade hoje, não ser verdade amanhã. Então, uma espécie de relativização, o relativismo, né, como a própria ideia de Einstein, né, da relatividade, um relativismo do próprio conhecimento, da própria noção de realidade. A sexta crise é a crise do comando e controle. Por quê? Porque no mundo incerto, mutante e dinâmico, o comando e controle, com base numa ideia mecanicista, comando e controle sobre as pessoas, comando e controle sobre as organizações, comando e controle sobre a natureza, ela já não é mais possível. Porque diante da incerteza e da dinâmica do mundo, o comando e controle já não oferece mais uma boa solução. Ele começa a ficar circunscrito a uns poucos aspectos da realidade, onde é possível continuar tratando a realidade como máquina. Mas aonde não é, onde é necessária a criatividade, a gente precisa de uma outra noção, uma noção, por exemplo, de auto-organização, para trazer uma maior criatividade e flexibilidade. Então, o comando e controle tira a humanidade das pessoas, tira a motivação das pessoas. O bem mostrou o filme Tempos Modernos. E, por fim, a maior crise de todas, que engloba todas as anteriores, que é a crise da fragmentação e da polarização. Porque uma vez fragmentados, nós nos polarizamos, nós assumimos determinados fragmentos da realidade, assumimos de maneira até muitas vezes apaixonada determinadas partes ou polos da realidade e nos colocamos em conflito. Então começamos a viver profundamente a crise da fragmentação e da polarização, como foi bem observado nos grandes conflitos do século XX e ainda nos conflitos que vivemos no século XXI. Então essas são as 7 grandes crises do pensamento tradicional, as 7 grandes crises do pensamento cartesiano, e que se mostram como um todo numa crise de fragmentação. Pois muito bem, então nós temos as 7 grandes crises, e das 7 grandes crises, nós precisamos extrair, e os pioneiros nos ajudam nisso, novos princípios, novas ideias de como atuar no mundo, novas atitudes. E, em geral, o que é muito interessante, grande parte das ideias para sair da crise são exatamente as ideias, a contraparte das ideias principais do pensamento tradicional, ou seja, o oposto, a ideia complementar. Então, por exemplo, quando a gente tem a crise do atomismo, qual é a ideia fundamental para sair da crise? Do contextualismo. Então, assim, diferente do atomismo, que é enxergar a menor parte indivisível, não, eu vou no sentido contrário. Eu, ao invés de atomizar e dividir em partes cada vez menores, eu vou agregando, eu vou incluindo relacionamentos e partes anteriormente deixadas para trás e vou incluindo todo o contexto das coisas que foi deixado para trás. Então, assim, é o fundamento principal da ideia ambiental, da ideia de meio ambiente, da ideia de reestabelecer o contexto das coisas. Porque na parte isolada eu perdi todo o contexto. Então eu tenho que reestabelecer o contexto. Então essa ideia é a ideia do contextualismo. Como é que nós vamos enfrentar a crise? Com uma ideia de contextualismo. Recolocar todo o ambiente, todas as coisas que foram deixadas para trás no meio do processo de dividir em partes, no meio do processo analítico. E a grande nova atitude derivada dessa ideia é justamente a incorporação do meio ambiente e do contexto que foi deixado para trás. A segunda grande crise do isolacionismo em partes, ou seja, a crise das partes. Qual é a ideia para sair da crise? Qual é a contraparte ou o oposto da parte? É o todo. Então, ao invés de dar uma ênfase para as partes menores, eu vou dar uma ênfase para os todos maiores. Então, eu vou estudar as coisas e olhar para as coisas e agir no mundo com base nos todos maiores do aspecto que me interessa. Reincorporar os todos. Essa parte da qual eu faço parte, ou essa parte onde reside um problema, de que todos ela faz parte. Quais são os todos que foram esquecidos? Qual é o todo maior que é importante levar em conta quando eu estou agindo, pensando e agindo no mundo? E com a ideia do todo, a atitude principal de buscar sempre olhar para o todo, enxergar o todo, que é a síntese da visão sistêmica. Para sair da terceira crise, a crise do mecanicismo, que é uma crise de metáfora, porque mecanicismo é aplicar a metáfora da máquina em outros âmbitos, é trocar a metáfora. Ao invés de se trabalhar com uma metáfora tão circunscrita, que é a metáfora da máquina, eu vou passar a adotar a visão ou a metáfora de que pensar o mundo como se fosse um grande sistema ecológico, pensar o mundo como vida, pensar o mundo a partir dessa noção de ecologia. Então eu deixo de ver o mundo como máquina e deixo de ver as coisas dentro do mundo como máquina para ver o mundo como sistemas ecológicos, como uma grande ecologia de relações ricas, de alto equilíbrio e autotransformação.
Então, com base na metáfora ecológica, é ver o mundo metaforicamente como um grande sistema ecológico. Essa é a grande mudança de atitude. Para sair da quarta crise do objetivismo e reincorporar o subjetivo, reincorporar o sagrado, reincorporar o inconsciente junto do consciente, reincorporar a psique humana, reincorporar a alma, em tudo que se faz. Tá? Então, quando eu reincorporo o subjetivo, eu reincorporo o elemento humano na sua humanidade mais sagrada e reincorporo esse humano no sagrado da natureza e faço uma reincorporação equilibrada desse humano reequilibrado com a sua própria natureza fundamental. Deixo de dividir o mundo entre natureza e cultura. Natureza é cultura, cultura é natureza. Então, isso sugere ou nos convida a uma nova atitude, de abraçar profundamente a subjetividade, de trabalhar com ela, de trazer a riqueza dela e até, por que não, gerir ela. A quinta crise, a crise da verdade unidimensional, ela é combatida com a noção de aceitar e abraçar a incerteza. Então, nós estabelecemos uma nova ideia, que não é a ideia da verdade unidimensional, mas a ideia de que o mundo é incerto, de que o mundo é transitório. O princípio da incerteza, né, ele também não nasceu nas ciências sociais isoladamente. Ele é propriamente uma ideia nascida, inclusive, na física, com a teoria da incerteza de Heisenberg. Então, a noção de incerteza não é só uma noção social, é uma noção física. A incerteza está presente no objeto da física. Então precisamos abraçar a incerteza. E a incerteza põe em xeque uma verdade unidimensional. Sobre a sexta crise do comando e controle, adotar a ideia que é uma contraparte do comando e controle, que é abrir mão do comando, abrir mão do controle para entregar-se à auto-organização. Então, a ideia da auto-organização e da nova atitude de estimular a auto-organização é estimular o humano, estimular a criatividade, estimular uma maior possibilidade de encontrar ideias muito melhores na auto-organização do que na burocratização mecanicista do nosso mundo moderno. E, por fim, a crise da fragmentação e da polarização, o antídoto para ela é a noção de unidade, a noção de que estamos todos unidos por todas as relações que nós temos numa grande unidade multiversal, que também não é só um universo, é um multiverso, mas nesse multiverso existe uma grande unidade, o que nos permite não mais essa atitude combativa e conflituosa da fragmentação e da polarização, mas essa atitude de nos reintegrarmos e contemplar essa unidade, nos colocarmos numa unidade, o que exige, inclusive, novas atitudes mais profundas, de um ponto de vista, inclusive, filosófico nosso. Então, essas são as grandes ideias para sair da crise e as novas grandes atitudes. Então, esse é o antídoto. Essas 7 grandes ideias são os antídotos para sair da crise. Questões para refletir. Visto tudo isso, o que você acha dessas questões? Para você, líder em qualquer nível empresarial, como cada uma dessas crises se manifesta na sua organização? Porque vejam, essas crises não são só crises da ciência, são crises que a gente vê em tudo que é lugar, são crises psicológicas que vivemos dentro das nossas famílias e dentro das nossas vidas, são crises que vivemos dentro das organizações, são crises que vivemos dentro da sociedade, são crises que vivemos na ciência. Mas para você, líder organizacional, como é que essas crises se manifestam dentro da sua organização? E para você, pai, mãe ou cidadão, como cada uma dessas crises se manifesta psicologicamente na sua vida e da sua família. Vá lá e veja cada uma das 7 crises. Elas ocorrem na sua vida? Será que as 7 grandes ideias são antídotos para sair dessas crises? As ideias sistêmicas, então, são saídas? Então, essas são as questões que a gente tem para vocês refletirem. O que vimos nessa aula? Essa aula foi muito interessante, porque vimos que o paradigma tradicional entrou em crise, o porquê ele entrou em crise e como se deu o processo criativo dos pioneiros na ciência e nas humanidades para sair dessa crise. E quais as grandes perguntas, os grandes questionamentos que eles fizeram, quais são essas 7 grandes crises, que são os 7 grandes questionamentos, e quais foram as ideias que surgiram para sair dessa crise. E quais foram as novas atitudes. O que veremos na próxima aula, as novas ideias em maiores detalhes, e como essas ideias, essas 7 grandes ideias, trazem uma série de novas ideias criativas para enfrentar inúmeras crises e sermos criativos num novo mundo, o que dá ideia não só apenas a 7 princípios, mas a 49 princípios que estão interligados e são derivados dos 7 principais. E como se dá essa saída do pensamento tradicional para um novo pensamento e a ideia de não abandoná-lo, não abandonar o paradigma tradicional, mas sim
aprendemos uma nova forma de fazer as coisas, que é reequilibrar as ênfases. Espero que vocês tenham gostado dessa aula longa e nos vemos na aula 5, os 49 princípios.